Galera, hoje, dia 24 de agosto, é o 6º dia consecutivo de vazamentos de gameplays inéditas do GTA 6. Só que apesar da gameplay lançada hoje não ser tão reveladora quanto a dos últimos dias, a situação desse vazamento começou a ficar ainda mais séria. Isso porque o Cyberleak, o cara que tá por trás de tudo isso, lançou uma enquete perguntando se o público quer ou não o início do modo história com a Lúcia, podendo conter uma série de spoilers. E o resultado dessa enquete? Bom, já chega deixando o like pesado nesse vídeo, que eu vou comentar todos os detalhes pra vocês e tentar entender quais são as consequências pra isso nos próximos dias. Pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, pra quem tá acompanhando essa mega cobertura que a gente tá fazendo aqui dos vazamentos do GTA 6, já tá ligado que o hacker tinha publicado no seu site oficial uma enquete perguntando quais que seriam os próximos gameplays que ele deveria lançar do GTA 6. E as opções em questões seriam um gameplay mostrando a praia do jogo, um mostrando uma cidade nudista e um outro mostrando mais um gameplay da loja de sapato. E bom, inicialmente com a movimentação ali do público, a escolha que tava campeã era a da praia, logo após o da cidade nudista e depois o da loja de sapato. O que faz até sentido, né? Levando em consideração que a gente já viu a loja de sapato, então as pessoas querem ver coisas novas. Porém, depois de um tempo que foi avançando aí essa enquete, inclusive durante ontem a nossa live, aparentemente o gameplay 2 da loja de sapato começou a ganhar. Não sei como isso, tá? Só que hoje, de manhã, a gente imaginou, pô, vai vir mais alguma coisa do tipo aí, né? Ele lançou, na realidade, o gameplay da cidade nudista, né? Da cidade liberal. Aí que não fez sentido nenhum. O que dá a entender que essa enquete pode sim estar sendo manipulada pelo próprio Cyberleak. Aliás, ele que programou o site, né? Tá tudo ali na mão do cara. Quem garante que ele não tá manipulando isso? Mas o fato é que o gameplay que lançou hoje, rapaziada, a gente não vai nem conseguir criar imagens com IA pra mostrar pra vocês. Pode ter até alguma coisa ou outra, mas simplesmente não dá pra postar isso no YouTube, né? Isso porque, como vocês devem imaginar, a Rockstar Games de fato fez lá os peladões como eles vieram ao mundo, com todos os níveis de detalhes, tá? Tem estrias, tem pele enrugada, tem, enfim, tudo que vocês imaginarem, cara. Os caras foram literais ali. E bom, eu acho que isso aí não impressiona ninguém, tendo em vista o que a gente já viu no GTA V, que tem cenas também explícitas dessa forma, né? Eles mostram tudo ali, não tem problema. É claro que não é em todo o jogo, são momentos pontuais. Às vezes alguma missão, às vezes alguma atividade que você tem que fazer, que encontra ali um NPC naquele estado. Tem lá o grupo altruísta também, que os caras tá tudo peladão. Então assim, não surpreende ninguém isso aí no jogo. O que mais me surpreendeu de fato foi o nível da modelação que a Rockstar Games fez, porque, cara, é muito impressionante, né? O GTA 6, ele tem diversos tipos de biotipos, então lá você vai encontrar mulher gordinha, magrinha, mais alta, mais baixa, os homens também barrigudo, musculoso, magrinho, velho, novo, tem todos os tipos de biotipos possíveis. E bom, os corpos refletem isso, né? As pessoas mais gordinhas, você vai ver ali que tem estria, né? Tem a pele enrugada quando é mais velho, tem aquela pancinha, pochetinha, tem as pessoas mais magras que dá pra ver o osso e tudo mais, a pele um pouco mais esticada. Então, cara, todo tipo de biotipo possível você vai encontrar lá no GTA 6. E esse gameplay específico, ele tá ali numa área que parece ser um acampamento, né? Tipo um local onde o pessoal vai com motorhome, né? Os RV estacionam lá e tem uma central ali onde o pessoal pode interagir, né? Como se fosse um estacionamento de motorhome. Então você vai lá com o seu motorhome, conecta ele lá no esgoto, na energia, e tem um local ali, uma área comum para as pessoas interagirem, com piscina, com sauna, com um palco ali, né, com som, televisão e tal. Então é como se fosse uma central recreativa desse acampamento de motorhome. Só que assim, as pessoas não estão interagindo normal. Tá todo mundo peladão, escutando música country e curtindo ali. Então é meio engraçado de ver essa situação, achei meio vergonha alheia, né? Mas é algo que com certeza deve acontecer na vida real. Só que o lance é que o Jason tá ali no meio, não sei fazendo o quê, e ele pega o binóculo novamente e começa a olhar ali os detalhes, né? As pessoas, né, peladona e tudo mais. E algumas pessoas começam a se sentir incomodadas, né? Tipo, a mulher pergunta pro cara, e aí, por que você não fala o que tá passando aí na tua mente, né? Cola aqui com a gente e tal. Tipo, o pessoal começa a interagir ali, tentando entender qual que é a intenção dele, porque ele é o único que tá vestindo roupa ali no meio da galera, né? Então depois ele vai pro palco, dá pra ver ali o monitor passando umas paradas, tem microfone com o cabo conectado na mesa, tem as caixas de som e tal, e ele só vai interagindo ali, julgando as pessoas vão respondendo, até que tem um momento que ele vai passando assim, dá pra ver a galera na piscina, dá pra ver a galera na sauna. Pois é, mano, vai ter sauna no GTA 6 e os NPCs estão lá, sentados, fazendo a sauna e tal, até o momento que ele olha pra um grupo de pessoas que tá chegando e uma mulher tá lá também, peladona, olha pro Jason e fica bolada com ele, pelo fato dele tá olhando
pelo binóculos. Aí ela, tipo, vai encarar ele e fala assim, então você quer olhar de perto? Qual que é a sua? E aí, velho, começa aquele combate entre o Jason e uma mulher mais velha, mano. É bizarro. Só que também o corpo dela, mano, tá totalmente modelado. Todos os detalhes que vocês imaginarem, tá, galera? É complexa a situação ali, tá? E aí o Jason vai lá, encara ela, ele troca uns socos com a mulher, mano, e ele dá um golpe nela, que ela cai na piscina e bate a cabeça no fundo da piscina. E aí ela eu acho que ela desmaia ali, né? Já tá desfalecida. E aí o Jason ainda pega a arma e termina com um show mandando bala pra cima de todo mundo, tá? Então, se a galera tava curiosa pra saber se ia ter cenas mais explícitas aí no GTA 6, pelo visto vai. Não sei se vai ter alguma parada ali meio cafezinho quente, né? Mas uma coisa é fato, pelo menos você vê as pessoas sem roupa, isso aí vai ser possível no jogo. E quem também tava preocupado, achando que pelo fato do GTA 6 ser um jogo mais realista, você não poderia ir em locais públicos e causar esse caos, pelo visto vai poder sim, tá, rapaziada? Então, assim, o Jason começa a fazer não um drive-by, né? Mas ele começa a mandar bala ali em todo mundo que tava no recinto, tá ligado? E você vê as pessoas entrando em pânico, são cenas pesadas. Eu imagino que esse tipo de coisa não vai ter como colocar no YouTube de forma alguma, tá? Porque é bem convincente. Essas cenas mais violentas e tal são um pouco assustadoras até de ver, né, cara? Você vê que o nível de detalhe ali de realismo tá brutal. Então, isso daí vai estar muito presente no jogo, tá? A gameplay em si não revela muita coisa do que a gente já viu. Eu acho que mais esse ponto aí que realmente vai poder ver as pessoas sem nada, mas isso daí a gente já via no GTA V também, não é uma grande novidade. Mas o fato é, rapaziada, que agora a situação começou a ficar mais séria. Como eu falei pra vocês, ele já tinha feito uma enquete revelando ali quais poderiam ser os próximos gameplays, que era esse da cidade, tinha também o da praia e o da loja de sapato parte 2. Então a gente já tem uma noção aí que tem pelo menos mais outros 2 gameplays pra virem por aí, só que ele fez uma nova enquete que, cara, isso daí que tá me deixando muito preocupado, tá? Na descrição desse gameplay que ele lançou, ele coloca que ele tá evitando dar spoilers, como se realmente ele tivesse acesso a uma build mais completa com o modo história, e ele não publicou nada porque ele mesmo não quis, por uma escolha dele. Só que aí que agrava toda essa situação, porque ele coloca lá na tela, no aviso, que se 10 fãs forem vestidos de Cyberleak na frente da Rockstar Games, ele vai lançar o prólogo da Lúcia. Inclusive, ele coloca lá, né, que ele evitou dar spoiler, mas essa decisão não pode ficar na mão dele, tem que o público decidir. E abriu também uma nova enquete perguntando se a galera quer conteúdo com spoilers, quer ver o prólogo da Lúcia ou não. E galera, 99% aparentemente tá escolhendo que sim, tá? É muito preocupante, e eu acho que o pior de tudo não é nem as pessoas que estão ali quererem ver, né? Porque, bom, não importa se 2 pessoas pagarem, porque tem essa questão, né? Você tem que pagar pra votar. Então, se 2 pessoas pagarem pra votar, já vai ser a maioria, né? Porque nem todo mundo ali que tá acompanhando tá pagando pra ver esse conteúdo, né? Então, se 2 pessoas ali pagarem pra que querem ver, vai ver. Então já vai responder pela maioria, que nem tem esse poder de escolha, né? Então é um absurdo isso, cara. É como se as pessoas tivessem que pagar pra não tomar spoiler. Então você já vai vendo aí qual que é a real intenção desse Cyberleak. O cara não tá aí pra protestar contra a indústria dos games, pra tá do lado dos gamers. O cara quer ganhar dinheiro, não importa como. Até porque ele dando spoiler, ele não só vai prejudicar a Rockstar, ele vai prejudicar mais os fãs do que o estúdio de fato, né? Então, cara, é uma situação muito delicada, tá, rapaziada? Tem esse fator também dele poder tá manipulando essa enquete, então, enfim, não sei, eu tô muito preocupado com o que pode vir por aí. De fato, essa votação vai terminar em 48 horas, né? Ou seja, ela vai terminar ali na véspera do dia 27, né? Que é o evento da Rockstar com a Netflix, o lançamento do Olhar Estendido. Então, galera, do jeito que as coisas estão aí, a gente pode acabar tomando um spoiler do jogo um dia antes da apresentação do Netflix. Complicado, hein, galera? Eu só espero que a Rockstar encontre logo esse cara, né? A gente sabe que eles estão fazendo a investigação, o Discord até se pronunciou oficialmente, dizendo que não recebeu ainda essa intimação da Rockstar, mas assim que receber, eles vão avaliar com toda a devida atenção antes de responder. Ou seja, eu não acho que também a Rockstar tá fazendo isso pra descobrir quem é um hacker. Eu acho que talvez eles até já saibam. Podem estar tentando ir atrás de alguma forma, né? Mas no final das contas, rapaziada, é uma grande incógnita. A gente não sabe o que tá rolando por aí, não sabe o que pode acontecer nos próximos dias. Talvez a Rockstar até já tenha descoberto quem é o cara, mas por alguma questão legal, né? O pessoal especula que esse cara pode estar na Rússia, o que impediria ali, por exemplo, uma ação da Interpol, do FBI, pra conseguir pôr a mão nesses caras. Então não dá pra saber realmente o que tá impedindo da Rockstar chegar até eles, mas eu imagino que eles estão mantendo tudo ainda sobre segredo. A Rockstar já sim se pronunciou através de uma entrevista da Bloomberg. Se vocês ainda não conferiram, tem o cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link aqui na descrição. Eles deram uma declaração lá pro Jason Schreier. Então, enfim, as coisas estão caminhando, mas a gente não sabe ainda mais a que passo isso vai parar, tá? De qualquer forma, eu tô tentando trazer toda a cobertura aqui pra vocês, sem spoiler, sem nenhuma declaração ou informação que possa estragar a tua experiência, mas a gente tem que fazer essa cobertura, né, rapaziada? Não tem muito o que fazer. Então, se você quiser ficar ligado no que vem
vem por aí, inclusive na cobertura do dia 27, que a gente vai estar fazendo uma mega live aqui no canal Sunny Play, a partir das 3 horas da tarde, acompanhando tudo com vocês. É só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se e ativar o sininho para não perder nada. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Fiquem ligados que a gente vai estar trazendo tudo para vocês, tá bom? E por favor, não vai embora sem deixar o likeão pesado, né? Não leva nem um segundinho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. Vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meus queridões. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem acompanhando a nossa cobertura. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.